Bom dia a todos. É com muito prazer que damos continuidade ao nosso curso. Hoje, um assunto completamente diferente de ontem, né? Ontem foi sobre migrações, foi bem interessante, e hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente em relação à lei que alterou, apesar de em poucos artigos, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, mas com esses poucos artigos houve uma mudança de paradigma bastante interessante e que nós temos que refletir sobre isso. Então, hoje, a proposta é uma mesa redonda em que serão ouvidos a opinião de 3 autoridades, representando cada uma delas uma instituição, diretamente envolvida na aplicação da lei. Nós temos aqui na mesa o desembargador federal Roger Halpe Rios, que até dispensaria a apresentação, mas, de qualquer forma, protocolarmente, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desembargador federal desta Corte e professor do Centro Universitário Ritter dos Reis, no mestrado e na graduação. Também temos o prazer de apresentá-los ao doutor João Carlos de Carvalho Rocha, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-RS, procurador regional da República na 4ª Região, docente da Escola Superior do Ministério Público da União. E, por fim, a doutora Caroline Busato, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito Público pela Universidade de Brasília e subprocuradora regional da União na 4ª Região. Passo, de imediato, então, a palavra ao doutor João Carlos, que fará uma breve exposição e, na sequência, os demais palestrantes, e sem prejuízo de eventual complementação por todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Escola da Magistratura. Faço no nome da doutora Vivian Caminha, que fez esse convite, para mim, uma verdadeira provocação, porque o tema que nós vamos tratar aqui ele é um dos mais polêmicos da atualidade. Na verdade, quando soube do evento, na primeira sondagem, fui informado que ia haver um evento aqui no tribunal a respeito de migrações. E, como já escrevi sobre o tema migrações, eu me animei bastante. Mas aí a Vivian, com muita habilidade, me convenceu a tratar desse segundo tema, que é um tema também bastante provocador. Eu gostaria de acrescentar, não por vaidade, mas porque eu acho que contribui para o debate, para a análise que vai ser feita, a minha apresentação, o fato de que eu também tenho formação em gestão pública, sou gestor público formado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o debate a respeito das transformações do Estado brasileiro e o gap que existe entre os desafios da administração e a realidade do nosso direito administrativo, que ainda é um direito administrativo formal, burocrático, com um ranço ainda de século XIX em vários aspectos, é algo que eu percebo diariamente, acho que reflete que na aplicação do direito administrativo, seja pelos gestores, seja depois pela própria aplicação da lei de direito público no âmbito do Poder Judiciário, né? Tantas vezes a gente observa decisões que elas estão formalmente corretas,
que apreciam a questão em todos os aspectos de constituição do ato administrativo, do contrato, da licitação, etc., mas que, em termos de entrega de conteúdo, muitas vezes deixam a desejar. Feitas essas considerações iniciais, nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre a 13665, que reflete o estado da arte da discussão sobre o tema nas instâncias superiores do Ministério Público Federal, ou seja, nos órgãos superiores de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, e que resultaram, como nós vamos ver adiante, em um procedimento de controle de constitucionalidade, um procedimento administrativo de controle de constitucionalidade, que se encontra atualmente no gabinete da Procuradora-Geral da República. Então, meu primeiro objetivo foi trazer a esse debate as ideias, as teses que foram colocadas nas diversas câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, especialmente a primeira Câmara, que sempre teve uma vinculação maior com a matéria constitucional, e a quinta Câmara, que trata da administração pública, da probidade administrativa e do combate à corrupção. Então, não necessariamente todos os aspectos que vão ser colocados aqui são aqueles aspectos que eu compartilho ou possuem o mesmo grau de importância, porque eu quis trazer aqui foi esse registro desses diversos posicionamentos. Então, como colocado, essa alteração foi na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós podemos passar dessa capa, por favor? E que vem a ser a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, que originalmente trata de matéria importante, mas sempre remansosa dentro do nosso sistema. Pode passar. Ou seja, trata do conflito das leis no tempo, dos conflitos das leis no espaço, de critérios hermenêuticos de interpretação, critérios de integração de ornamento jurídico, normas de direito internacional privado. A gente sempre estudou a lei de introdução ao Código Civil nos bancos universitários. É uma matéria muito consolidada, porque a redação sofreu pouca alteração de 42 para cá. Em 2013, houve, então, a alteração da própria denominação da lei, mas foi uma lei que alterou ementa, né? A lei de 2013 foi sancionada, à época, pela Presidência da República. E agora, sim, nós temos alterações bastante significativas oriundas desse projeto, foi um projeto de lei do Senado Federal, de iniciativa do senador Antônio Anastasia. Podemos passar, por favor? Então, como eu dizia, esse projeto de 2015, ele, quando aprovado no Senado, ele teve uma tramitação muito célere na Câmara dos Deputados. Essa é uma das críticas que se faz ao projeto. Ele não teve um debate efetivo, ele teve uma audiência pública, onde houve a participação, basicamente, de órgãos da própria advocacia pública, e não houve participação da sociedade, o que indica um déficit na própria elaboração do evento. E os relatores nas duas casas são do mesmo partido e do mesmo Estado. Não houve nenhuma emenda na Câmara, e isso meio que passou a voo de pássaro. Isso se reflete em algumas num déficit, talvez, até de aperfeiçoamento de redação. Podemos passar? Eu extraí aqui da justificativa do projeto esse ponto que me parece interessante, em que o senador Antônio Anastasia ele aborda a preocupação, a motivação
do projeto, né? Então, ele diz, como fruto da consolidação da democracia e da crescente institucionalização do poder público, o Brasil desenvolveu, com o passar dos anos, ampla legislação administrativa que regula o funcionamento, a atuação dos mais diversos órgãos do Estado, bem como viabiliza o controle externo e interno do seu desempenho. Essa viabilização do controle externo e interno do seu desempenho é posto dentro da exposição de motivos, e nós vamos ver agora na tela seguinte, podemos já passar. Esse aumento de controle ele é encarado claramente dentro da exposição de motivos como um problema. Aumentou o controle, e esse aumento de controle leva a uma paralisação da administração pública, que é algo que a gente percebe sempre que há uma interlocução com membros do Congresso Nacional. Eu tive que fazer essa interlocução várias vezes em diversas funções dentro do Ministério Público Federal, e essa é uma crítica constante. Há controle demais, a gente fica parado, não consegue contratar, principalmente os prefeitos, né, de cidades do interior reclamam que o primeiro contato com os órgãos de controle já é a partir de uma sanção, e que o sistema de controle da improbidade administrativa paralisa as administrações públicas, e essa é uma discussão que se ouve constantemente, e ouvi muito na época da PEC 37, chamada a PEC que retirava a iniciativa investigatória do Ministério Público Federal, e o tema que mais se tocava era o problema da improbidade administrativa. E, à época, eu recordo de dizer, conversando com alguns deputados, ou alguns até que depois tivemos a ocasião de reencontrar no foro de prerrogativa do Senado, do Supremo, que, na verdade, a PEC não resolvia o problema com o qual eles se preocupavam, que era o sistema de probidade administrativa. Então, esse aumento de regras de controle é o diagnóstico a partir do qual saem essas inovações legislativas, né? Agora, o que se vê é o seguinte: o diagnóstico ele se dá, e ele assiste razão em certa medida, mas acaba havendo uma flexibilização da sistemática sem uma mudança efetiva de paradigma, ou seja, há uma flexibilização de um sistema formalista, mas não há efetivamente uma mudança para um sistema em que se fiscalize as entregas. E isso me parece que é um dos grandes problemas do projeto. Podemos seguir? Então, ainda à época do projeto, nós tivemos 4 manifestações da cúpula do Ministério Público Federal. Essa primeira manifestação foi uma nota técnica conjunta ainda relativa ao projeto, em 11 de abril de 2018. Então, o projeto estava aí aguardando a sanção presidencial, e ela reuniu 6 das 7 câmaras do Ministério Público Federal e mais a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, todas as áreas do Ministério Público Federal que coordenam a atividade finalística, resumidamente, menos a matéria, a Câmara que trata da matéria indígena e de outras minorias, que é a 6ª Câmara, se reuniram, as câmaras que tratam da matéria criminal, constitucional, administrativa, etc., se reuniram e fizeram uma nota técnica pela inconstitucionalidade global do projeto. Depois, temos um ofício da primeira Câmara específico para a Procuradora-Geral da República a respeito da inconstitucionalidade do projeto 7.448, ele tem um 7 a mais, me desculpem, foi uma falha da revisão. Aí seguimos. Aí depois, já com a lei sancionada, há uma manifestação da 5ª Câmara a respeito dos dispositivos sancionados que foram objeto de crítica pelo Ministério Público Federal. E, por último, a 5ª Câmara também fez um outro documento à parte
defendendo a manutenção dos vetos nas partes em que isso ocorreu. Podemos seguir. Então, esses dois, o ofício da primeira Câmara e o ofício da segunda Câmara, eles geraram um procedimento que está no gabinete da Procuradora-Geral da República, na Secretaria da Função Constitucional do gabinete da PGR, e que ele é acessível via internet, depois vou dar o caminho, e em que todos esses pontos, outros estudos, foram reunidos, e está com o secretário da Função Constitucional, que é o subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, para exame, enfim, propositura de alguma minuta de ação direta de inconstitucionalidade, ou mesmo um eventual arquivamento, caso a Procuradora-Geral entenda que a lei é constitucional, ou a propositura de uma ADIM imparcial, com um arquivamento do questionamento em relação a alguns dispositivos. Podemos seguir. Então, nós passamos a primeiras críticas gerais que foram efetuadas. A primeira crítica é o abuso dos conceitos abertos, de uma redação que deixa propositalmente construída para que as normas fiquem indeterminadas e elas possam ser aplicadas de uma forma ou de outra, e isso acaba gerando justamente o que o projeto se propunha a combater, que era a insegurança jurídica. Um dos argumentos era insegurança jurídica e aumento de eficiência. O Ministério Público Federal entende que essa lei aumenta a insegurança jurídica e ela prejudica a eficiência do Estado na medida que ela mitiga ou esvazia os mecanismos de controle das políticas públicas. Então, essa é a crítica geral efetuada pelo MPF. Seguindo, como nós colocamos, faltou o debate, e esse déficit de debate atinge o devido processo legislativo. O sistema de tutela da probidade administrativa ele sai enfraquecido, na medida em que eu reduzo o controle. As dificuldades que existem hoje não são poucas nas ações de improbidade administrativa, devem aumentar. E, como eu tinha apontado antes, ele não enfrenta os desafios da gestão contemporânea. Porque o que nós precisamos mudar é de um Estado departamentalizado, um Estado weberiano, formalista, burocrático, para um Estado dinâmico, um Estado que possa efetuar entregas e que você tenha os controles a respeito dessa entrega, e não apenas o cumprimento de aspectos formais, sem avaliar efetivamente o que o Estado está fazendo. E isso a gente verifica nas mais diversas situações. E isso acaba se refletindo na própria aplicação da legislação pelo Poder Judiciário. Muitas vezes, o vício formal foi pequeno, e ele é relevado, mas não se discute o dano substantivo, que foi muito grande, a partir de um vício formal pequeno. Infelizmente, eu já vi isso várias vezes em sessões de turma deste tribunal. E em matéria, eu não faço matéria da terceira e da quarta Câmara, em matéria da quarta sessão, em matéria criminal, mas em que, ao fundo, o que está examinando é a conduta, a responsabilidade criminal do administrador, do gestor. Então, essa mudança de paradigma ele não entrega, ele apenas acaba flexibilizando, gerando insegurança dentro de um modelo formalista pré-existente. Seguindo. Aí, nós passamos aos comentários a partir dos dispositivos da lei, que os comentários artigo por artigo, e a primeira análise
que se faz é justamente sobre o problema dos princípios jurídicos, né? A aplicação do o artigo 20, né, que diz: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Muito bem. A análise da consequência prática ela é importante, mas a forma como a norma foi construída mostra claramente que está se procurando fazer uma contenção, quer dizer, um a priori, vou pensar nas consequências práticas. Então, se um princípio um determinado valor jurídico, um princípio constitucional, ele possa prejudicar o bom resultado dessa consequência prática, então eu deixo de aplicar o princípio ou vou adequar o princípio a essas alegadas consequências. Isso é uma fragilização muito grande do sistema. Vamos para o artigo seguinte. No 21, a mesma coisa. Aqui são as consequências jurídico-administrativas da invalidação do ato. No primeiro, a consequência prática, aqui é a jurídico-administrativa. Então, esse sistema ele vincula o operador do direito, tanto 20 como 21, seja o gestor, seja o órgão de controle, seja a magistratura, a um modelo interpretativo. Eu tenho um modelo interpretativo legal. Eu preciso interpretar conforme as consequências. Então, eu elejo o consequencialismo como um paradigma de interpretação. A gente meio que volta ao Código de Napoleão, né? O Código de Napoleão ele era tão claro que vedava a interpretação. Aqui nós temos a lei já dizendo qual o modelo interpretativo que nós devemos nos reger para a correta interpretação da administração pública, com prejuízo de todos os demais modelos. Passando para o dispositivo seguinte. Artigo 22. O artigo 22, ele tem o caput de 3 parágrafos, e ele aponta: na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Aqui há uma necessidade de adequação do gestor nessa interpretação, em que você tem que se ajustar a essas normas. E aqui eu coloco a questão das exigências das políticas públicas como um argumento Eichmann, lembrando da grande tese de Eichmann, né, Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Eu estava apenas cumprindo ordens. Então, se eu estou executando a política pública dentro das normas, eu estou cumprindo ordens, eu tenho aqui no 22 uma cláusula que me desonera da responsabilidade, né? Então, que cria um microsistema jurídico para a responsabilidade administrativa do gestor público, diverso daquele previsto no artigo 37. O casuísmo e as desonerações da responsabilidade baseadas em cláusulas abertas levam a um sistema de irresponsabilidade organizada das funções do gestor público, à margem dos órgãos de controle e do judiciário. Permanecem sob as normas gerais de responsabilidade os servidores públicos sem poder de gestão, meros executores de ordens. Essa restrição tem grande impacto no combate à improbidade administrativa e, reflexamente, na persecução aos crimes contra a administração pública. Podemos passar para o seguinte.
Na consolidação dessas colocações, eu procurei, ao máximo possível, resumir as ideias que foram colocadas naquele procedimento citado e, inclusive, usando a mesma terminologia, né? Então, na medida possível, procurei ser fiel às críticas que foram feitas pela primeira e pela quinta Câmara da Procuradoria-Geral da República. O artigo 23 trata de um regime de transição em face da decisão administrativa. Ele teve um veto ao seu parágrafo único pelo presidente da República, decisão administrativa de controle judicial, e ele mostra claramente aí que há um problema desse regime de transição, é a sua natureza unilateral e que acaba atingindo, gerando uma possível violação do artigo 5º, 35 da Constituição Federal, na medida em que pode levar à exclusão da apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça ao direito. Vamos passar para o seguinte. No 24, temos o problema também de cláusulas abertas. Aqui é um objetivo de ressalvar ilegalidades pretéritas, né, ele diz que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial quanto à validade de um ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declare inválidas situações plenamente constituídas. Veja bem, aqui não é observância à legislação da época, é a observância às orientações gerais da época, uma espécie de espírito do tempo, de ethos da época, de compreensão do que era o correto à época. Isso é extremamente subjetivo. Isso, em um Estado com déficit democrático como o brasileiro, é muito perigoso. Podemos passar? O artigo 26 também foi objeto de questionamento. Ele trata de um compromisso previsto no dispositivo, que ele diz: para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, a qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Um dos grandes problemas desse dispositivo é a definição de quem seja interessados. Como a norma, muitas vezes é abstrata e de interesse geral, ao se fazer compromisso com determinadas pessoas de interesse, esse dispositivo pode malferir o princípio da impessoalidade e gerar situações que venham a favorecer determinados grupos de interesse, determinados setores organizados, em prejuízo da população em geral. Seguinte. Artigo 27. Aqui nós temos também uma situação, dentro daquela ideia de um microsistema próprio de responsabilidade jurídica. Nós temos a previsão de que a decisão do processo na esfera administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Nós temos, novamente, aqui uma previsão de responsabilização distinta do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ou seja, a preocupação aqui não é com o dolo, com a culpa, mas com a avaliação de prejuízos anormais ou injustos, e aí é a mesma questão do uso de conceitos abertos e indeterminados. Seguinte. Artigo 28,
dispõe que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. Em caso de dolo ou erro grosseiro, ele muda a regra de responsabilidade do agente público. Aqui não há muito o que dizer. O artigo 28... Já estou concluindo. O artigo 28 ele é claramente inconstitucional. Seguindo, o 30 ele prevê caráter vinculante a regulamentos, súmulas administrativas, resposta a consultas. Prevê ex vi lege, ou seja, ele reduz a esfera de regulamentação do presidente da República. Esse é o tipo de dispositivo que passou sem que as pessoas refletissem as consequências da norma. Ele restringe o poder da presidência da República em regular a própria administração. Seguindo. Bem, aqui nós temos as ideias bases que nós abordamos aqui: consequencialismo, segurança jurídica, ilegalidades pretéritas, conceitos jurídicos determinados, né? As ideias bases, ineficácia dos princípios, violação da impessoalidade, que algumas dessas que nós discutimos aqui. E, seguindo, então, como eu disse, todas essas colocações resumem, procurei colocar da forma mais fiel possível, essas discussões. Esse procedimento ele se encontra concluso com a Secretaria da Função Constitucional desde 14 de setembro, cerca de um mês, e ele pode ser objeto de contribuição de qualquer entidade, qualquer instituição. Evidente que o tribunal, enquanto tribunal, não se manifesta a respeito da matéria, mas as associações de classe, da magistratura, dos servidores, as instituições de ensino podem participar desse debate. Aqui nós temos o caminho de acesso, e é muito importante que a sociedade contribua com esse debate, porque nós temos aí uma lei bastante abrangente, que tem uma repercussão muito grande dentro do sistema. Ela, na verdade, diagnostica um problema, mas me parece que a prescrição é uma prescrição equivocada, e que, no final das contas, o que nós vamos ter é um déficit no exercício dos órgãos de controle, e não um aumento de eficiência, e não um aumento de segurança jurídica, como foi inicialmente proposto. Então, é uma legislação que ela precisa ser, em alguns pontos, é preciso que o Supremo declare a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, outros dispositivos é preciso estabelecer alguma modulação para verificar esses efeitos. Do contrário, nós teremos muitos problemas no dia a dia do funcionamento das instituições no Brasil, sejam as instituições do Poder Executivo, sejam os órgãos de controle. E aqui, evidentemente, como Ministério Público, a minha visão é a visão de órgão de controle, seja na aplicação final da lei pelo Poder Judiciário. É claro que essas reflexões é um processo em curso. Como eu ressaltei, a Procuradora-Geral da República ainda não se manifestou, e eu as trago aqui com esse espírito de debate em torno da matéria. Eu vejo essa lei como um copo em que foi colocado água, mas ele ainda é um copo meio cheio, um copo meio vazio, né? Ainda que se admita a boa intenção do legislador, o fato é que as críticas, os defeitos da solução encontrada, eles sobrepujam as vantagens. Então, eu vejo essa lei como um início
de um processo de discussão rumo a um efetivo aperfeiçoamento e rumo a uma mudança de paradigma do modelo de gestão pública brasileiro, que, embora reconheça que seja necessário, me parece que se encontra cada vez mais distante da nossa realidade. Muito obrigado.